E dando sequência à nossa programação, gostaria de convidar Leandro Rodrigues de Freitas, bacharel em oceanografia aqui pela UERJ, mestre em sensoriamento remoto pelo INPE, trabalha no Centro de Pesquisas da Petrobras, atuando com pesquisa e desenvolvimento na área de inovação em coleta e análise de dados ambientais. Então, seja bem-vindo, fique à vontade, Leandro. Bom, boa tarde a todos. É um prazer bem grande estar de volta aqui ao UERJ, depois de tanto tempo de formado, nem tanto tempo assim, mas depois de algum tempo aqui e ser convidado para esse evento que eu acho que é de grande relevância. Parabéns ao Zé Augusto e ao Rui pela organização. Bom, eu vou fazer um apanhado geral aqui sobre o que tem sido feito em termos de geotecnologias no Centro de Pesquisas da Petrobras. É bastante coisa, mas a gente trouxe aqui alguns... vou falar em linhas gerais aqui o que a gente tem feito lá em termos de organização, padronização e divulgação dos dados. E eu vou trazer aqui alguns estudos de caso também, onde a gente aplica o conhecimento, os dados, e para tomada realmente de decisão em algum processo da empresa. Mas antes aqui eu queria tomar um pouco do tempo para falar sobre... Pode passar? Queria passar um pouco de informação sobre o centro de pesquisas mesmo da empresa. O CEMPES está localizado na Ilha do Fundão. Aqui a gente tem um prédio que foi inaugurado em 1973, ele está funcionando desde então. E recentemente, em 2010, a gente recebeu uma expansão. Nessa parte nova aqui tem esse prédio, um complexo que praticamente dobrou a área de escritórios e de laboratórios. E a gente tem inúmeros recursos à disposição, a gente tem laboratórios, equipamentos. Aqui nesse domo aqui, a gente vê uma estrutura voltada para visualização colaborativa, trabalhos colaborativos com realidade virtual, com imersão em ambiente de projeto, em ambiente geográfico também. E, bom, é uma estrutura bem grande, tem bastante recurso aqui, mas o principal recurso... Pode passar, por favor? Aí. O principal recurso de lá do sempre são as pessoas. É o capital intelectual que está lá na empresa. Atualmente somos 1.817 empregados, dos quais tem essa distribuição, 1.374 pesquisadores, com uma titulação distribuída dessa forma. E isso é de bastante orgulho para a gente, principalmente porque, segundo uma pesquisa recente, para cada um pesquisador dentro da empresa, a gente se relaciona com outros 15 na comunidade brasileira e podendo chegar até 18 na comunidade, considerando a comunidade internacional também. Então, um pesquisador do CEMPES está relacionado com uma grande rede de tecnologia e desenvolvimento no país e no mundo. Bom, como é que é a atuação do Centro de Pesquisas para essa pesquisa aplicada à indústria da Petrobras? Bom, o Centro de Pesquisas ele provê serviços às áreas operacionais, detectando então as necessidades dessas áreas, divididas aqui tem alguns exemplos de áreas de atuação da empresa, dos segmentos da empresa, e ele provê então soluções tecnológicas e o conhecimento, e nada disso é conseguido sem a parceria, como eu falei, de universidades, institutos de pesquisa e mesmo empresas privadas. Foi falado na parte da manhã a importância da atuação das empresas privadas e eu venho reforçar aqui que não se faz pesquisa sem envolver o setor privado também nisso aí. Como é que a gente está dividido lá dentro? A gente está organizado em eixos de conhecimento. Aqui a minha gerência está localizada no eixo de energia e desenvolvimento sustentável. A gente está aqui nessa gerência focada em avaliação e monitoramento ambiental. E lá dentro a gente tem atuação forte em geotecnologias, nesse grupo de metodologias integradas e também de socioeconomia, como foi trazido anteriormente, o dado socioeconômico é uma nova fonte de dados, além dos dados geográficos clássicos. É importante a gente ver a interação do dado socioeconômico também nesse cenário. Então a gente tem trabalhado dessa forma. Aqui o grupo ele atua desde a aquisição do dado, seu armazenamento, consulta e visualização,
a análise e a integração desses dados e também a disseminação. E é mais ou menos seguindo esse fluxo que eu vou fazer a minha apresentação, usar ela como roteiro, começando então na aquisição dos dados. E a gente tem um desafio bem grande para trabalhar com geoinformação, principalmente quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento, porque é uma miríade de dados que a gente trabalha em vários ambientes, desde o ambiente marinho, costeiro, atmosférico, subterrâneo e, como foi falado também, o ambiente socioeconômico. Parâmetros aqui eu nem vou entrar em detalhes, mas todos os parâmetros que você puderem imaginar numa fase de licenciamento de um projeto, de um estudo de viabilidade, a gente lida com esses diferentes dados. Os formatos são os mais diversos, tabelas, gráficos, mapas, os clássicos. A gente também faz bastante levantamento bibliográfico através de relatórios e publicações, e sensoriamento remoto através de imagens ou aerofotogrametria também. São dados de entrada para a pesquisa em geoinformação. E o público-alvo é o mais diverso também, vai desde o público bem técnico, a gente tem que traduzir bastante informação para a sociedade, e no meio disso tudo tem os tomadores de decisão que utilizam os dados e os sistemas para a sua tomada de decisão. E as finalidades são, como eu falei, estudo de viabilidade técnica e econômica, estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ao meio ambiente, a gestão tanto da empresa quanto a gestão ambiental, e o monitoramento ambiental também. A pesquisa contínua, ela carece de um monitoramento de todos os parâmetros que a gente tem se debruçado sobre. Então, é um fluxo constante de dados que a gente tem que lidar todo dia. Bom, então, começando na aquisição de dados, não tem muito o que falar, ela simplesmente acontece, e acontece das mais diversas formas. Aqui a gente tem exemplos de amostragens in situ, de parâmetros de sedimento, pesca, parâmetros físico-químicos da água e de sedimento, dados de sensoriamento remoto que vão orientar tanto o estudo de locação quanto qualquer estudo de traçado de dutos. Tem vários usos para sensoriamento remoto. Levantamento bibliográfico é uma fonte importantíssima. Gostei muito de ver o trabalho do Instituto de Radiometria e Dosimetria. Foi bem legal ver que se valoriza bastante lá também o levantamento bibliográfico. Esse conhecimento não pode ser perdido de forma alguma. E, mais recentemente, a gente tem trabalhado com entrevistas sociais, com pesquisa voltada para a sociedade, retornando esses dados para o uso da gestão ambiental também. Bom, aqui entra um pouco da pesquisa que tem sido feita, o armazenamento. Ele tem sido usado estratégias diferentes para dados diferentes. Se você tem um dado que é muito sistematicamente adquirido, você pode se debruçar sobre pode proporcionar para ele um tratamento mais robusto, na forma de um banco de dados estruturado, ou se você tem uma demanda que é mais flexível, você pode criar uma estratégia de armazenamento que é flexível tanto quanto o seu dado. Então aqui a gente tem dois sistemas, esses aqui são os nomes deles, o Banco de Dados Costeiro e Oceânico, é o BDCO, e o outro é o GeoBDAMA, que ele carrega o nome da nossa gerência, mas é um banco de dados geoespacial. E falando primeiro então do Banco de Dados Costeiro e Oceânico, ele é um banco de dados voltado para projetos ambientais, marinhos ou terrestres, que vai armazenar principalmente os dados brutos. E é uma preocupação bem grande porque a única forma de se dar a devida importância ao dado ambiental é monetizar esse dado. Então a gente sabe o valor de um dado bruto, a gente sabe que readquirir um dado seria muito mais caro do que tratar ele devidamente. Então esse dado ele vai ser armazenado nesse banco, e é um banco modelado, é um banco relacional, um banco bem clássico, desenvolvido lá dentro mesmo, e ele tem uma saída em formato GIS. Apesar de ser um banco bastante formatado, ele é um banco que tem uma saída flexível e se comunica diretamente com o banco de dados geoespacial, que é o GeoBDAMA. Como eu falei, é um banco de dados bastante flexível, que carrega nele todos os dados não suportados pelo
pelo banco anterior. Ele carrega principalmente os dados derivados desses dados brutos. O conhecimento adquirido por um especialista, o conhecimento empregado por um especialista na interpretação de um dado, na geração de um índice, ele não pode ser perdido de forma alguma, então a gente armazena ele num banco de dados mais flexível que tem essa capacidade de guardar esse tipo de informação. Ele obedece bastante padronizações, tanto internas, quanto padronizações, quanto diretrizes brasileiras e externas. Aqui, por exemplo, os metadados são armazenados de acordo com as normativas da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. E a tecnologia empregada nesse banco flexível aqui é uma tecnologia comercial, é a tecnologia Esri. Continuando então no armazenamento, para um caso mais específico, mais dedicado, a gente precisou lançar mão de um banco de dados construído especificamente para esse fim. Esse aqui é um banco de dados que trata de mapas de sensibilidade ambiental. A metodologia por trás de um mapa de sensibilidade ambiental, ela vem da NOAA, que é a tradução de informações ambientais para um índice de sensibilidade do litoral, da faixa litorânea. O banco de dados em si ele também é objeto relacional, foi construído em parceria com a TechGraph PUC, em cima da linguagem TerraLib, e eu vou falar um pouco mais à frente do uso desse dado de sensibilidade do litoral para a tomada de decisão. Mas o que importa a gente ver é que todos os dados de entrada nele se convertem nessa informação gráfica de presença de espécies, de zonas de ocorrência de alguma zona de importância biológica ou socioeconômica, e aqui em linhas coloridas a gente está vendo o litoral simbolizado numa escala que vai de 1 até 10, segundo a importância do litoral com relação ao derrame de óleo. Bom, então como resumo, ferramentas diferentes para demandas diferentes. A sua estrutura interna tem que ser tão flexível quanto o seu dado. Se por acaso você trabalhar com uma coisa mais sistemática, pode ser lançar a mão de uma estrutura robusta, ou a sua estrutura tem que ser tão flexível quanto o seu dado de entrada, a sua demanda. Passando então para consulta e visualização, seria o nosso... todo mundo quer ter o dado organizado, quer visualizar esse dado, e mesmo nisso a gente tem feito alguma pesquisa. Além dos bancos de dados, a gente tem se dedicado bastante com a visualização desses bancos em formato web para poder aproximar bastante do usuário e criar uma independência da plataforma. Esses serviços de mapas, por exemplo, que vocês estão vendo listados aqui, são caminho de saída, um dos caminhos de saída dos dados que estão armazenados dentro do GeoBDAMA. Então, todos os dados que a gente gerou em algum projeto, armazenou, eles podem ser consultados via serviço de mapa. Aqui a gente tem então a lista desses serviços, podem ser do tipo Map Services ou Feature Services. Para quem não sabe a diferença, Feature Service permite um pouco mais de interação com o dado, enquanto o Map Service permite a visualização do dado de acordo com os temáticos que foram aplicados nele, o mapa temático que foi aplicado nele. Então aqui a gente tem um exemplo, está bem claro para ver aqui, mas aqui seria o litoral do Rio de Janeiro, aqui já a saída do Rio Doce. Então aqui a gente tem uma massa de dados localizada na Bacia de Campos, que é relativa a um projeto de caracterização ambiental. Esse projeto de caracterização ambiental em particular foi uma loucura, porque ele foi um dos maiores projetos ambientais já conduzidos pelo Centro de Pesquisas e pode ser que tenha sido também um dos maiores projetos ambientais conduzidos no Brasil. Ele levantou mais de 72 estações amostrais em diversas profundidades, com uma infinidade de parâmetros físicos, químicos, biológicos, arrastos pesqueiros. Eu tenho colegas aqui que estão... o Ivanil está presente aqui na frente. Provavelmente tem colegas online também assistindo a apresentação que estiveram envolvidos nesse árduo trabalho que foi caracterizar a Bacia de Campos ambientalmente e socialmente. E esses dados estão, em breve, vão estar disponíveis para a comunidade científica. Na verdade, eles já foram repassados para o órgão ambiental.
Parte do compromisso é repassar esses dados ao órgão ambiental e retornar dessa forma o investimento feito pela sociedade na empresa. Da mesma forma, está sendo conduzido aqui na Bacia do Espírito Santo um grande projeto de caracterização que está em fase de finalização. Aqui a gente vê um pouco da malha de amostragem da foz do Rio Doce, e esses estudos foram conduzidos nos anos de, Ivanilson, me corrija se eu estiver errado, 2010, 2009, 2010, 2010, 2011. São dados bem recentes aqui que, de alguma forma, podem contribuir para o entendimento dessa grande catástrofe que aconteceu lá no Espírito Santo. A gente espera que um bom uso seja feito desses dados em breve pelo órgão ambiental. Voltando então aqui a ferramenta em si, ela pode ser visualizada, esses serviços podem ser visualizados tanto pelo ArcGIS Online, Google Earth, o ArcGIS Desktop também, esses serviços de mapas podem ser consumidos por essas ferramentas. E ele também, o GeoBDAM, ele funciona enquanto sistema como uma saída GIS para o banco de dados costeiro oceânico, que é aquele banco de dados mais sistemático. Ele dispõe de ferramentas básicas de geoprocessamento e consulta, que aproxima um pouco o uso da informação para um não especialista em geoprocessamento. Uma outra iniciativa dentro da companhia foi catalogar as várias fontes de informação ambiental na forma desse geoportal. Então, para quem trabalha na empresa, existe essa ferramenta onde você pode consultar. O brasileiro é bastante criativo, toda hora tem um sistema saindo, toda hora tem uma nova fonte de dados. A gente tem inúmeras iniciativas parecidas na companhia com a nossa. Esses três bancos, na verdade, que eu apresentei, são alguns dos bancos que figuram aqui nesse geoportal. A gente está no centro de pesquisas, mas a companhia é bastante grande. Então, todas as iniciativas ambientais que geram dados espaciais estão catalogadas aqui. Aqui a gente está vendo também uma representação dos dados de sensibilidade do litoral, que eu mostrei anteriormente. Aquele sistema MAPS se comunica, então, com o geoportal SMS, produzindo, então, a saída gráfica aqui. A gente vê o catálogo da informação também. Principalmente, a gente vê os metadados, toda a descrição de como foi gerado, toda a informação associada. Esse catálogo de dados ambientais, então, ele se comunica aos outros provedores de dados por meio de serviços de mapas e consome principalmente as fichas de metadados desses provedores de dados. Funciona bastante integrado com os outros serviços, justamente por ele consumir serviços web, ele consegue sobrepor e se comunicar, ele tem uma interoperabilidade, eu adoro essa palavra, bastante forte com os outros sistemas. E também foi construído em cima da tecnologia Azure. Bom, e por último, uma das mais recentes iniciativas lá foi a infraestrutura de dados espaciais dentro da empresa, e ela transcende o dado ambiental. Ela, na verdade, reúne todos os dados geoespaciais da empresa na forma de um catálogo corporativo de metadados. É muito importante ter isso à mão, porque não se sabe exatamente onde está o dado, não se sabe exatamente como acessar o dado, mas por meio de um portal desses, é possível resgatar essa informação, é possível ir atrás do gestor daquela informação e recuperar ela de alguma forma. Ela abrange todas as áreas de negócio, está sendo implementada correntemente, ela está sendo implementada atualmente na empresa. A ferramenta já está disponível, mas está sendo dado carga nos bancos de dados dela. A padronização de metadados ela é aderente ao OGC, Open Geospatial Consortium. Isso? Obrigado. E ela foi construída em cima de uma ferramenta open source chamada GeoNetwork, que, se não me engano, está sendo utilizada pelo IBGE também. E a ferramenta conta, o que é bem legal dela, é que ela conta com perfis de acesso. Se aquela informação não estiver disponível para a companhia toda, você pode restringir o acesso dela a um determinado grupo, assim como a administração daquela ferramenta, geração, edição, revisão, consulta. Tudo isso é administrável via perfis de acesso. Bom, então, tem uma pergunta bastante
recorrente lá, que é como agregar valor aos dados ambientais gerados de forma que seu entendimento e aplicação ultrapassem os meios acadêmicos e se tornem acessíveis aos tomadores de decisão. Bom, tudo isso que a gente viu até agora é muito aplicável se você for um usuário GIS, se você for um analista de geoprocessamento, tiver algum conhecimento sobre esse dado. E a intenção aqui é aproximar esse dado que é um pouco quadrado, às vezes, para o tomador de decisão, aproximar ele para quem realmente precisa decidir alguma coisa com base nele. Então, a gente gera conhecimento e gera resultados para a gestão ambiental, fazendo justamente essa transposição didática do conhecimento científico na forma de índices, na forma de indicadores e de representações temáticas. A gente agrega valor. A gente agrega valor justamente colocando conhecimento em cima disso, armazenando, é claro, no banco, e fazendo essa informação chegar próxima do tomador de decisão. Bom, todo mundo quer ver o dado organizado no banco, todo mundo quer ter a possibilidade de consultar e visualizar. E o mais interessante de tudo é justamente fazer análise, fazer a integração desses dados. E com isso eu chego nos dois cases que eu trouxe, que justamente tiram proveito disso, do dado organizado, como é que eu posso tomar decisão em cima daquilo ali. Bom, o primeiro estudo de caso aqui, ele vai mostrar para vocês um pouco da avaliação ambiental de projetos submarinos. Como é que eu faço uma ponderação de qual projeto é mais viável, qual projeto é mais interessante, qual projeto é menos impactante também. Bom, todo mundo sabe que para explorar e produzir petróleo, a gente precisa instalar estruturas submarinas. Aqui nessa figura tem um exemplo de vários dutos e cabeças de poços. E essa instalação ela precisa ser preferencialmente feita em áreas livres de topografia positiva, de risco geotécnico, de feições abrasivas. A gente não quer danificar o equipamento, mas também não quer danificar o meio. Então a gente precisa fazer essa instalação livre em zonas livres de ambientes sensíveis. Para isso a gente usa dados de entrada, como, por exemplo, levantamentos geofísicos. Aqui a gente tem um exemplo de uma imagem de retroespalhamento do sinal acústico. Nada mais é do que a rugosidade do fundo. Aqui a gente está vendo um fundo que é bastante homogêneo, provavelmente areia ou lama, e circundando ele, aqui encaixado a gente está vendo dois bancos mais rugosos que tiveram um retroespalhamento mais forte. Ou seja, são feições mais duras, que provavelmente são ou um afloramento rochoso, ou um banco carbonático, ou um banco de algas, um banco de corais, alguma coisa parecida que é mais dura um pouco do que o terreno ao redor. Então, esse alvo que refletiu bastante o som, a gente chama de alvo refletivo, justamente, e a interpretação dele vai para dentro de um ambiente GIS, como aqui a gente pode ver desde a bacia do Espírito Santo até o finalzinho da bacia de Santos. A gente tem em vermelho aqui a posição de vários desses alvos refletivos. E está um pouco exagerado aqui, a gente teve que aumentar um pouco a simbologia para poder enxergar, porque no geral eles são bem pequenos. Para essa escala a gente não conseguiria ver. Bom, então o que eu faço com esses alvos refletivos? Eu cruzo eles com informação de equipamentos. Seja um projeto de equipamento, seja um equipamento existente, eu posso cruzar essa informação de equipamentos, então, com o alvo refletivo e obter com isso a posição de interferências possíveis e obter também métricas que vão me permitir fazer a avaliação desse cenário de locação de equipamentos. E tudo isso é feito no ambiente GIS. Aqui eu trouxe um exemplo fictício, um cenário fictício que foi apresentado num simpósio recente de corais de águas profundas. Aqui a gente tem em alvos, esses alvos refletivos estão representados aqui por essas manchas mais apagadas aqui. E a gente tem sobreposto a ele um arranjo representado aqui por amarras, seriam amarras que seguram as plataformas, linhas de interligação entre poço e plataforma, ou entre plataforma e equipamentos,
em verde, e aqui na ponta a gente tem as cabeças de poço, as árvores de Natal molhadas, são equipamentos que ficam localizados nos poços. E aí, cruzando essas duas informações no ambiente GIS, a gente localiza quais são os alvos interceptados. Aqui eles estão um pouco mais acesos. Dá para a gente ver que eles foram tocados de alguma forma por um buffer, por uma zona que a gente determina, uma zona de largura determinada ao redor dessas linhas. Esse resultado, então, ele se traduz em número de interferências e em área interceptada. Bom, a premissa básica dessa análise é considerar que qualquer alvo refletivo desse é uma feição em potencial, um ambiente sensível em potencial. É claro que esse exemplo aqui foi fictício, ele foi posicionado aqui sobre os alvos refletivos propositalmente, mas o objetivo é mostrar para vocês que numa fase de projeto, se for proposto uma coisa como essa, tem-se a opção de localizar aqui facilmente onde estão as maiores interferências e propor, dessa forma, um arranjo que contorne, que desvie desses alvos, considerando a viabilidade do ponto de vista de engenharia e também visando o menor impacto nesse fundo aqui. Mas é claro que uma fase posterior é justamente localizados esses bancos, localizados essas feições aqui, esses toques, é visitar isso em campo com robôs submarinos e validar essa informação geoespacial que foi gerada aqui, porque isso aqui, enquanto está no ambiente GIS, a gente não sabe exatamente que tipo de feição é. Verificando com um robô, a gente consegue dizer se isso aqui, por acaso, é mesmo um banco de coral, um banco de algas, ou se é só um carbonato sem vida e, dessa forma, menos sensível do que o outro. Aqui a gente tem um zoom naquela figura, mostrando as áreas, os bancos que foram interceptados, naquele exemplo fictício, e aqui em vermelho a gente tem as áreas que seriam interferidas no banco. Então essa área, a gente chamou aqui de área clipada, a quantificação dela em metros quadrados, por exemplo, dá para a gente uma ordem de grandeza se essa linha aqui merece alguma revisão no desenho dela ou não, enquanto que outras aqui estão livres de qualquer interferência. A gente tem aqui simbolizado o número de toques que cada linha do arranjo provocou. Bom, então, dessa forma, o uso da geotecnologia ela permite uma comparação do desempenho ambiental de diferentes cenários. Se eu tiver várias propostas de cenário, eu posso quantificar o quanto que uma está melhor do que a outra. E, da mesma forma, eu posso orientar as equipes de projeto para que elas foquem nesses pontos críticos, melhorando, então, o desempenho daquele projeto em si, daquela linha em específico. É um trabalho bastante minucioso e, geralmente, envolve várias idas e vindas, inclusive com verificação de campo. Bom, trouxe aqui um segundo estudo de caso, que é justamente o combate a derrames de óleo. Esse combate é um processo que acontece em várias etapas. Posso aqui enumerar algumas. Primeiramente, a detecção antecipada. Seja por um alerta visual, que é o melhor sensor que a gente tem, é o mais barato. Tem alguém passando de helicóptero ou alguma plataforma ali próxima, ela localiza uma mancha de óleo e dispara um alerta imediato. Ou então, recentemente não, na verdade, já tem mais de 10 anos um projeto de pesquisa que emprega imagens de radar de abertura sintética, são imagens obtidas por satélite que mostram a rugosidade da superfície do mar, e essas imagens são ótimas para localizar grandes manchas de óleo. Então, se por acaso for localizada uma mancha de óleo numa imagem dessas, o mesmo alerta é disparado e segue-se o processo aqui. A primeira verificação é em cima de falsos positivos. Tem vários outros eventos ambientais que poderiam causar mesmo tipo de comportamento na imagem de radar, ou o mesmo alerta visual, captar a visão do usuário ali e despertar alguma curiosidade. Por exemplo, uma grande mortandade de algas pode causar um tapete de óleo e de produtos de degradação dessas algas que se comporta quase que exatamente como uma mancha de óleo para os dois casos aqui. Então, existem outros falsos positivos. Então, a gente faz essa verificação utilizando outros produtos acessórios. E caso permaneça a dúvida, caso exista a confirmação de que aquilo ali é uma mancha de óleo, é feita uma verificação de campo.
Em seguida, a essa verificação de campo é feita uma modelagem que usa por base uma modelagem hidrodinâmica, ou seja, a circulação oceânica é modelada, e em cima dessa circulação oceânica a gente joga uma mancha de óleo representativa daquela mancha de óleo enxergada e tenta com isso prever qual é o comportamento daquela mancha de óleo. Tudo isso é analisado com base em mapas auxiliares. Por quê? Porque uma vez vendo essa mancha, uma vez sabendo a trajetória dela, e uma vez sabendo que ela pode atingir alguma região mais sensível, a gente pode direcionar esforços de contenção para regiões prioritárias, caso o esforço seja muito maior do que os recursos que a gente tenha. Então, caso os recursos sejam suficientes, toda a mancha é recolhida. Caso precise escolher uma área prioritária, a utilização desses mapas auxiliares é bastante importante. E, por fim, vem a contingência mesmo do derrame. Bom, aqui para exemplificar, então, a imagem de radar de abertura sintética, essa é a sigla em inglês da imagem. Essa aqui é uma imagem do RadarSat 1. O RadarSat 1 é um satélite canadense que é um produto comercial, ele voa no globo todo, então essas imagens aqui foram adquiridas durante algum tempo e essa imagem em particular está descrita num trabalho acadêmico da Patrícia Genovese, de 2009. Então aqui a gente tem um ponto branco, não sei se vocês conseguem ver na imagem, aquele ponto branco é um forte refletor, possivelmente uma embarcação, e atrás dela a gente está vendo uma mancha bastante grande aqui, escura na imagem, que é causada justamente pela diminuição da ondulação na superfície. Essa mancha ela provoca uma atenuação da rugosidade na superfície e é identificada pelo radar como essa mancha escura. Bom, essa feição suspeita, então, ela primeiramente aqui é um outro exemplo. Aqui a gente tem várias manchas escuras. Essas manchas escuras, então, são verificadas quanto a falsos positivos. Então, no ambiente GIS, a gente cruza essa informação com várias outras, por exemplo, com dados de temperatura da superfície do mar, clorofila da superfície do mar, vento. A gente cruza essas várias informações e classifica essas imagens como... classifica essas manchas escuras quanto a causa delas. Aqui, por exemplo, essa grande mancha foi devido a um tapete de algas. Aqui a gente tem uma água mais fria, oriunda da ressurgência do Cabo de São Tomé. Enfim, todas essas manchas são classificadas e as que não podem ser classificadas quanto a um evento ambiental, elas permanecem como feições suspeitas. Aqui, por exemplo, a gente tem feições devidas a descartes de navio. Voltando então para o nosso exemplo, a gente, cruzando essa informação com informações auxiliares, a gente não conseguiu identificar uma possível causa para ela que não fosse um óleo na superfície. E aí foi disparada então uma verificação de campo, que foi lá e comprovou que aquela era uma mancha de óleo. Então segue-se o processo. Essa mancha de óleo é inserida num modelo computacional, que aqui sobreposto a ele tem a própria mancha de óleo aqui, tem os cenários para essa mancha de óleo se deslocando em vários tempos. Então, ao final da rodada aqui, essa mancha de óleo possivelmente atingiria a região de Cabo Frio e Arraial do Cabo. Essa trajetória do óleo ela pode ser tanto rodada para frente, para prever para onde a mancha vai, quanto rodada para trás para tentar identificar uma possível origem dessa mancha. Caso ela tivesse destacada do navio, a gente não saberia que ela estava conectada àquela embarcação, então precisaria fazer uma modelagem reversa. Bom, identificado então que ela pode atingir a região de Cabo Frio, a gente lança mão de outros dados auxiliares, como foi falado anteriormente, os mapas de sensibilidade ambiental. Aqui a gente tem escala do menos sensível para o mais sensível, do ambiente costeiro menos sensível, aqui representado pela linha laranja, até os mais sensíveis aqui em vermelho. E aí, com isso, caso essa mancha estivesse se aproximando aqui, essa daqui seria o comportamento previsto dela, a gente poderia direcionar os esforços para conter essa mancha aqui antes dela tocar o litoral. Felizmente, aqui só para encerrar esse caso, esse barco era um
rebocador que estava com descontrole do motor, e esse rebocador não estava a serviço da empresa, mas mesmo assim a empresa auxiliou no combate a essa mancha, notificando a Marinha, a Guarda Costeira, para que elas pudessem intervir aqui junto à embarcação para parar o derrame. Bom, por fim, mas não menos importante, a disseminação de todos esses dados. A gente gera, a gente armazena, consulta, analisa, mas como é que a gente pode disseminar esse dado para a comunidade? A gente pode disseminar por meios convencionais, como publicações, resultados tecnológicos na forma de relatórios, ou mesmo livros especializados. Aqui a gente tem toda a coleção do Revisê, livros específicos sobre a Baía de Guanabara, biodiversidade marinha da Petrobras, todo um estudo sobre mapa de sensibilidade ambiental, enfim, projetos de patrocínio, por exemplo, como Vidas no Azul, que é do Projeto Tamar. E a gente pode lançar mão de ferramentas mais tecnológicas e bem mais interessantes para o público de geotecnologias, como, por exemplo, o ambiente de realidade virtual. E o que é um ambiente de realidade virtual? É um ambiente que tenta simular num ambiente computacional a disposição das feições mapeadas. Tudo isso aqui, então, veio de uma base GIS, a posição de um duto, a representação aqui de corais de águas profundas. Aqui a gente tem a faciologia de fundo, ou seja, os tipos de sedimento simbolizados de forma diferente. A própria topografia aqui a gente consegue ver o relevo. Então, esse ambiente virtual, ele tenta simular um ambiente real, aproximando o usuário de um ambiente que ele possivelmente não conseguiria enxergar com os próprios olhos. Aqui a gente tem um cenário montado para os ambientes de coral da Bacia de Campos, e aqui na região de Urucu, na Amazônia, que é onde a exploração em terra, também foi montado um cenário de realidade virtual com hidrografia, relevo, tipos de solo, enfim, uma vasta quantidade de informações sobrepostas e apresentadas nesse ambiente de realidade virtual. Aqui mais alguns exemplos. O que pode ser feito com a realidade virtual? A gente pode representar a faciologia de fundo junto com a topografia da Bacia de Campos, as correntes conceituais, né, a direção e a posição das correntes que se tem conhecimento no talude continental. Aqui as massas d'água, o que seria a posição e a extensão de uma determinada massa d'água na região da Bacia de Campos. Aqui uma imagem de temperatura da superfície do mar com perfis de temperatura obtidos ao longo da malha amostral. Então tudo isso compõe um ambiente virtual, um ambiente de realidade virtual que pode aproximar o usuário dessa informação bastante rica. Quais são as vantagens enxergadas para a realidade virtual? Possibilita uma melhor integração dos dados, você tem mais dimensões e mais pontos de vista possíveis, você pode manipular bastante a sua grade ali, visualizar isso de várias formas, você tem uma melhor sobreposição de dados, facilita a leitura dos conjuntos mais diversos, se você sobrepuser várias informações que não têm grande relação entre si, mesmo assim você pode vir a descobrir alguma relação entre elas, porque isso possibilita uma análise mais intuitiva, você tem uma proximidade bastante grande com o dado. E a gente tem percebido bastante que ela funciona como um grande motivador de equipes. Todo mundo, no fim, quer ver seu dado ali naquele ambiente, quer fazer parte daquele ambiente também, agregando a sua informação para aquele cenário. E aqui, coisas mais recentes são formas um pouco inovadoras, não são tão novas, mas são bastante inovadoras de apresentar dados que antes seriam estáticos. A gente tem possibilidade de apresentar o nosso bom e velho PDF na forma de GeoPDF ou na forma de PDF 3D. E como principal vantagem, a gente tem a visualização independente de software especialista. A gente independe de um software GIS para poder fazer essa visualização. Eles melhoram bastante a divulgação de informação e possibilitam alguma interatividade do usuário, como o colega Ivanil vai mostrar ali agora. Bom, aí a gente tem uma página em PDF, que até então seria estática, representando ali a porção emersa da Bacia de Campos, submersa da Bacia de Campos. Aqui tem o Cabo de São Tomé até aqui essa porção. A gente tem em cinza uma imagem que representa
a topografia do terreno e as linhas representando as isóbatas, ou as linhas de mesma profundidade. E aqui esses pontos representam os corais de águas profundas localizados identificados na bacia de Campos. Está em ferramentas. Bom, ali no cantinho a gente pode ver então a latitude e longitude do cursor. Já é uma possibilidade de integração bastante grande com o ambiente GIS. Aqui em janela você consegue ligar o menu de camadas. Já o PDF então te dá a possibilidade de ligar e desligar diferentes camadas e enxergar isso como um ambiente GIS convencional. Você consegue sobrepor essas informações no ambiente GIS e preserva essa sobreposição, preserva a independência entre as camadas nesse ambiente. Aqui nesse menu camadas a gente consegue ligar e desligar as diferentes camadas, né? Abrindo a árvore de conteúdo aí, a gente consegue nesse botãozinho do olho consegue ligar e desligar as diferentes camadas para, caso você tenha uma sobreposição muito grande de informações, apresentar elas separadamente. E esse recurso a gente tem usado bastante para divulgação das informações que antes eram impressas e estáticas, elas ganham uma dinâmica bastante grande. Por último, para não tomar muito mais do tempo de vocês, eu queria apresentar o PDF 3D. Como foi falado anteriormente, teve um grande projeto de caracterização ambiental da Bacia do Espírito Santo, chamado AMBIS. Eventualmente, algum colega aqui pode ter vindo a participar do AMBIS, ele teve participação da academia bastante forte, tanto do Espírito Santo, mas de outros lugares também do país. E esses dados estão sendo compilados agora no ambiente de informação geográfica, estão sendo repassados ao órgão ambiental, mas lá dentro a gente tem explorado bastante eles também. Aqui a gente tem a possibilidade de ver a topografia, as massas d'água. Ali o Ivanil está ligando e desligando, está selecionando diferentes cenários que já foram montados previamente. Eu não sei se a máquina vai, por acaso, aguentar computacionalmente, mas só para mostrar que é de verdade, dá para a gente rotacionar aí o cenário, a gente consegue se aproximar, dar zoom. E como o outro, a gente consegue também ligar e desligar as camadas, mas com essa possibilidade de visualização tridimensional do nosso dado também. Ivanil. Bom, é isso, pessoal. Pode voltar lá para a apresentação, por favor, Ivanil. Obrigado. Queria deixar aqui o contato, caso alguém tenha algum interesse, quiser trocar alguma ideia depois, deixa o contato e agradeço bastante a organização mais uma vez. Leandro, parabéns, muito obrigado pela sua apresentação, bastante enriquecedor. Pessoal, a gente abre para perguntas, se tiver alguma rapidinho, senão faremos a nossa pausa para o coffee break. Tem alguém? Gostaria de perguntar alguma coisa para o Leandro?
Boa tarde, parabéns pelo trabalho, muito legal. Obrigado. Eu queria perguntar rápido, qual foi o software que você usou para gerar o PDF, o 3D e o GeoPDF? O GeoPDF ele sai diretamente do ArcGIS. Do ArcGIS. Quando você imprime em PDF, Ah. você tem a opção de preservar a estrutura de camadas. Tem algumas particularidades, a gente aprendeu bastante no caminho, o Ivanil suou bastante a camisa nisso aí. Querendo trocar uma ideia depois no coffee break, a gente pode ver junto, mas o PDF 3D, na verdade, ele tem uma jogada bastante difícil de fazer, porque não é brincadeira, não. Tá. Não, é só saber, você consegue ler no Reader comum, né? No Reader. O PDF 3D você consegue abrir no Reader comum, a gente nem se preparou para isso, veio aqui, espetou o pendrive e funcionou. Tranquilo. Mas para a geração dele envolve alguns softwares especializados. Ok, a gente usa o ArcCine, né, que é um produto do ArcGIS, a gente leva para dentro de um outro software chamado Visual Enterprise, da empresa SAP, e aí a gente faz a colocação das camadas do modelo 3D, e aí exporta gerando o PDF 3D, e depois é só detalhamento dentro do próprio Acrobat Pro, para que qualquer Adobe Acrobat Read, a partir da versão 8, hoje está na versão já 13, quer dizer, desde 2008, já consegue ler normalmente um PDF 3D, e aí é questão só de colocar as informações. Esse é o grande objetivo nosso em relação às universidades, foi porque a gente consegue entregar os produtos para qualquer professor de biologia, de etnografia ou de qualquer um que mexa com os dados, ele pode ter a facilidade de poder ter acesso às informações sem precisar ter nenhum software mais sofisticado de SIG. Tá, muito obrigado, então. Mais alguma pergunta? Thales, tem alguma? Não? Boa tarde, meu nome é Fernando Barroso, eu sou do IBGE. Só a título de curiosidade, naquele case 2 que você mostrou, quanto tempo dá detectar a mancha até o plano de contingência, nesse caso específico? Bom, legal você ter falado isso. Eu não vou entrar muito em detalhes por causa do tempo, mas o tempo é fundamental. Antes a gente comprava imagens de um fornecedor canadense que entregava em tempo próximo do real, era alguma coisa em torno de 4 horas a imagem, até chegar aos nossos servidores lá. A gente conseguiu reduzir bastante esse tempo com uma iniciativa de colocar uma antena de recepção de satélite no INPE. E esse tempo baixou de 4 horas para meia hora. Ou seja, a imagem chega em meia hora, tem um plantão 24/7 para analisar a imagem, e esse relatório sai em questão de minutos, até que seja descartados os falsos positivos e a gente fica com a mancha possível lá. Daí isso depois, em verificação de campo e tudo, depende das condições meteorológicas de voo, pode demorar um pouco mais. Mas em termos assim do geoprocessamento, até se comprovar que aquela mancha ali não é nenhum evento ambiental e é um possível óleo, 2 horas, uma coisa assim. E qual o software que você usa para fazer a comparação das imagens? Qual a plataforma? Tudo aquilo ali roda em ambiente GIS, poderia ser no ArcGIS ou no QuantumGIS. Basta sobrepor as imagens e se conectar aos bancos de dados que tem elas, e o traçado em si pode ser um editor de shape, como o ArcGIS mesmo dá conta. A gente tem feito bastante no ArcGIS isso. Pessoal, vou fazer a última pergunta para a gente encerrar. Leandro, o SEMPES é uma referência, né, de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Eu queria saber como que o geoprocessamento está inserido dentro de qual diretoria dentro do SEMPES. Você falou que o Geoportal recebe informação de várias diretorias diferentes, mas que você trabalha para uma área mais específica. De que forma as geotecnologias se conversam? De que forma está centralizado, esse banco de dados está sob a responsabilidade de uma área técnica de TI ou sobre uma jurisdição de área de geografia, de biologia, enfim, de qual área de pesquisa e desenvolvimento dentro do SEMPES isso está relacionado lá? Cara, difícil te responder isso aí, mas a geotecnologia lá dentro permeia vários meios, vários ambientes, lá várias gerências. Agora, por exemplo, quem cuida da infraestrutura computacional
é a TI. Quem cuida das normatizações é um grupo de geodésia da exploração. Inclusive, esse grupo tem contato bem próximo com a Concar, com a INDE. E, geralmente, quem provê os dados tem algum técnico de geoprocessamento lá dentro para poder dar conta desse aspecto mais técnico, mas não está centralizado, não é uma estrutura centralizada. Bem lembrado. A gente tem um corpo técnico que organiza um pouco a informação, que é um comitê funcional de geodésia e geoprocessamento. Ele olha a estrutura da companhia como um todo e tenta organizar isso lá dentro, mas não é uma como a gente fala, uma estrutura matricial. Ela se conecta a tudo, é bem horizontal, não tá localizado em local nenhum. Bom, obrigado mais uma vez, Leandro.